a tua mesa de perdão, e encontrei a quem busquei, quem faz feliz meu coração. Tua palavra, teu corpo e sangue, o teu amor sustenta minha fé. Venho pedir. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os judeus discutiam entre si, dizendo: como ele pode dar a sua carne para comer? E então Jesus disse: em verdade eu vos digo, se não comerdes da carne do Filho do Homem e não beberdes do meu sangue, não tereis a vida eterna em vós. Quem come a minha carne e bebe do meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia, porque a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. Como o Pai que vive em mim me enviou, eu vivo por causa do Pai. Assim, quem come a minha carne viverá por causa de mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como aquele que vossos pais comeram. Eles morreram. Aquele que come deste pão viverá para sempre. Assim falou Jesus, ensinando na sinagoga em Cafarnaum. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Relembramos o contexto do Evangelho de ontem. Jesus dar-se, oferece como o pão da vida. O contexto do Evangelho de ontem que a gente aprendeu foi o seguinte: quem comer do pão que é Jesus não morrerá. E nós entendemos que a morte, na verdade, a nossa preocupação com o futuro, a nossa preocupação com a morte, a nossa preocupação com qualquer coisa que vai acontecer na nossa vida, que é amedrontador, nos mata e nos fere fisicamente e psicologicamente. E que para encontrar Jesus, para que eu encontre Jesus Cristo na minha vida, eu devo ser o pão na vida do outro. Tudo isso a gente aprendeu no Evangelho de ontem. Se você não assistiu, pausa o videozinho aqui agora, vai lá assistir e depois você volta nesse. Aliás, se você tiver liturgia diária em casa, ou se você conseguir ler, né, os evangelhos do dia, recomendo você a observar todo o contexto do Evangelho de João. Porque a gente começou a gravar quarta-feira. Quarta-feira não, perdão. Ontem, quinta-feira. Eu gravei para vocês quinta-feira. Só que ainda tinha quarta, terça e segunda de vídeo. E o Evangelho de João, pelo menos o dessa semana, ele é uma continuidade. Você não vai entender nada se você começar a catar o da quinta-feira. Então, para que a gente entenda, é necessário que eu volte lá na segunda-feira, entendeu? Da segunda-feira, ir para terça, ir para quarta, ir para quinta e chegar em hoje. Então pausa o vídeo agora, vai lá, olha o evangelho anterior, vai ser um pouquinho extenso, mas a gente faz esse sacrifício para Jesus. Olha um pouquinho o evangelho de ontem, de anteontem, de terça, de quarta, de segunda, e aí você volta aqui. Porque o evangelho de hoje é um contexto específico. Enfim, o evangelho de hoje. Jesus diz ser o pão da vida. Depois de toda aquela manifestação linda, glamurosa, lá na sinagoga, eis que os doutores da lei chegam para Jesus e, espantados, dizem: como é que ele pode dar sua carne para comer? E aí a gente lembra do começo da minha reflexão lá no Evangelho de ontem. As palavras de Jesus, em primeiro momento, mexem com o coração dos doutores da lei. Eles ficam curiosos.
Mas não uma curiosidade do bem, uma curiosidade de espanto. É uma curiosidade um pouco mais para espanto do que para curiosidade. Mas o que é isso? Como que ele pode dar a sua carne para beber, para comer? Ele está pensando que nós somos canibais para comer a carne dele? E aí, quando a gente não tem os olhos abertos para enxergar aquilo que é de Deus, eu enxergo somente aquilo que é físico. Eu não consigo enxergar aquilo que é divino na minha vida. Aí eu levanto, acordo cedo, tomo café da manhã, vou pro serviço, volto. Chego em casa e começo a reclamar do serviço. Chego em casa e começo a reclamar das coisas que tem em casa, dos problemas que tem em casa. Mas espera aí, se eu vou começar a refletir em tudo o que aconteceu no meu dia, se eu parar um segundo, sentar no meu sofá, sentar na cadeira, sentar na cadeira e pensar assim: o que eu fiz da minha vida no dia de hoje? Acordei cedo, tomei café, fui pro serviço, trabalhei. Foi graças a Deus que eu trabalhei hoje. Eu podia não ter ido trabalhar. Eu podia ter pegado alguma doença e ter ficado em casa. Deus me livre e guarde. Falta hoje não dava, não. Nossa, eu podia não ter tomado café. Podia ter acordado atrasado. Ou às vezes não ter nem acordado. E aí, quando eu começo a olhar pelos olhares dos olhos de Deus, quando eu começo a colocar um pouco mais de Deus na minha vida, eu entendo que muitas vezes Deus realiza milagres a cada minuto e a gente é mal agradecido, a gente não percebe. Deus está fazendo um milagre na sua vida nesse momento e você não está percebendo. Deus está fazendo um milagre na minha vida nesse momento e eu não estou percebendo. Por quê? Porque eu estou muito preocupado com aquilo que eu tenho que fazer, com aquilo que eu tenho que realizar, com aquilo que tem que dar certo, tem que funcionar. E eu acabo esquecendo que Deus está comigo. Os doutores da lei estavam como que com os olhos cegos. E aí, quando eu falo com os olhos cegos, eu lembro carinhosamente da passagem dos discípulos de Emaús que nós escutamos semana passada e que nós escutamos domingo. Vejam bem, eles estavam como que com os olhos cegos. Não conseguiam enxergar Jesus da mesma forma das quais eles enxergaram antes. E esse medo colocou no coração deles essa pergunta: como que pode ser você a carne que vai nos dar de comer? Jesus então responde para eles: em verdade eu digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, se não beberdes do sangue, não tereis a vida eterna em vós. E aí Jesus dá um forte ensinamento. Toda vez que o padre ergue a hóstia, aquele momento é alegria. Aquele momento não é alegria que se fala, mas aquele momento é a vida. Ali eu coloco tudo o que aconteceu, que foi da vontade de Deus na minha vida naquela semana. Aquilo que deu certo, aquilo que foram as minhas conquistas. O padre abaixou o pão. Ele ergueu o cálice. Quando ele ergue o cálice, tem sangue. Ali tem dor. E ali eu coloco naquele cálice tudo o que foi de sofrimento, tudo o que foi de dor na minha vida naquela semana. Se eu não passar por esses dois, pelo corpo e pelo sangue, eu não consigo permanecer em Jesus. É por isso que no meio
Para quem nunca percebeu isso, enquanto a gente está tão preocupado em dar paz para a pessoa, o padre está fazendo um gesto muito bonito na hora da comunhão, na hora do cordeiro. O padre parte o pão e pega um pedacinho daquele corpo e coloca no meio do sangue. A união do corpo e sangue de Jesus. Se eu não passar pelos dois, eu não consigo estar em sintonia com Cristo. Eu não consigo estar em sintonia com Jesus se eu não passar tanto pela glória quanto pelo sofrimento. A gente sofre, a gente chora. E há momentos em que a gente quer jogar a cruz longe. Mas Deus está conosco. E aí Jesus responde: como o Pai me enviou, eu vivo por causa do Pai, assim quem come viverá por causa de mim. E aí, quando a gente tem esse primeiro encontro com Jesus, a gente não consegue desconectar. Você lembra quando foi o seu primeiro encontro com Jesus? Alguns vão dizer: ah, o meu primeiro encontro com Jesus foi quando minha mãe me levou na missa lá atrás, pela primeira vez. Aquela primeira missa que eu lembro. O meu encontro com Jesus, desde pequeno, Jesus me leva, né, minha mãe me levava na igreja e eu comecei a aprender. O meu encontro mesmo com Jesus foi quando eu comecei a ser coroinha. O meu encontro mesmo com Jesus foi quando eu fiz a catequese. O meu encontro mesmo com Jesus vão ter muitas respostas. Desde então, mudou algo? Lógico que mudou. A gente cresce, a gente amadurece, a gente muda muita coisa. Mas a nossa fé com Jesus continua a mesma fé de lá atrás? Ou a gente cresceu na fé? Eu tenho fé que Jesus ressuscitou ou não? É até interessante. Muitas vezes a criança tem mais fé que a gente. Muitas vezes a criança tem muito mais fé, muito mais força de transformar do que a gente. Quem come minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. Viverá por causa de mim. Quando eu começo a ter uma relação com Jesus, eu permaneço. Não porque eu reconheço que eu preciso de Jesus, mas eu permaneço porque eu reconheço que eu não tenho outra opção. Reconhecer que a gente precisa de Jesus, isso é muito difícil. Tem vezes que a gente não consegue reconhecer. Tem vezes que a gente está no sofrimento e a gente não reconhece que a gente precisa de Jesus. Mas então por que a gente permanece? Porque algo nos move. Falta na missa para você ver. A gente não reconhece que a gente precisa de Jesus, mas falta um domingo de ir na missa para você ver se não muda algo. A gente não reconhece que a gente precisa de Jesus, mas falta um dia de ir num trido de um santo para ver se não muda algo. Tô gravando esse vídeo na quinta. Já tá batendo um arrependimento profundo de não ter ido na missa de quinta-feira, vocês não têm noção. Falta algo. E de fato, o que falta é Jesus. A gente não reconhece que a gente precisa de Jesus, mas Jesus sabe que nós precisamos dele. Permanecer em Jesus é reconhecer: Senhor, eu preciso de você. Só tu tens palavras de vida eterna. Que assim, então, que essas palavras de vida eterna possam ecoar no nosso coração. Não vou me prolongar mais porque já está dando 14 minutos. E que Deus nos abençoe, para que de fato a gente consiga cada vez mais ter este pão da vida. Senhor, dai-nos este pão. Senhor, mostra-nos este pão.
Necessitamos de Ti, Senhor. Necessitamos de Ti para a nossa vida. Rezemos juntos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Foi no dia de hoje, fique na paz e na alegria de Deus. Tua palavra, teu corpo e sangue, o teu amor sustenta minha fé. Venho pedir, fica comigo, que eu vou contigo, Jesus de Nazaré.